Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês essa manhã. Amém. A leitura para a mensagem de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 em diante. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 em diante. Assim diz: ora, para aqueles que uma vez foram humilhados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentando a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz. Nosso Deus não seja multiplicado. Amém. Texto muito aos olhos, né? Da Irmandade hoje é muito difícil para essa palavra impossível. E outro texto também que é muito difícil também aos olhos de muitos irmãos é saber que o juízo de Deus começará pela sua casa, por nós. Então são coisas difíceis de entender, mas o que Deus nos dá, o Espírito Santo dele, para que possamos ter esse entendimento. Então você possa, nessa manhã, através dessa mensagem, você possa entender por que esse autor de Hebreus, o que ele está querendo dizer para nós, nessa exortação para todos nós. No livro de Gênesis, vou ler aqui, capítulo 1, versículo 26, fala assim: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus, o Filho e o Espírito Santo estavam construindo todo o universo, Deus já estabeleceu a sua justiça. A justiça sobre todas as coisas. Tanto que você hoje, você planta abacate, você colhe abacate, você planta uva, colhe uva. Todas as coisas que Deus estabeleceu até hoje têm acontecido. Uma das coisas que Ele estabeleceu aqui, Ele fala que sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele tem falado e tem acontecido, até hoje tem acontecido tudo que Deus fez. Não é assim mesmo? Você é testemunha da justiça de Deus, de tudo que Ele fez. Então, quando os três estavam criando o mundo, Ele não criou mais ou menos. Quando os três estavam juntos, quando eles criaram tudo, Ele não fez, Ele não criou o si. Mas Deus fez tudo já. E
tudo para dar certo. Que a justiça de Deus se cumpra em tudo aquilo que Ele criou, que eles criaram. De tudo que Deus criou, somente nós homens, nós somos os únicos que muitas vezes resistimos à justiça. É mesmo? Não temos visto isso? Não vamos olhar os outros, nós vamos olhar para nós nessa manhã. Quanto nós temos resistido à justiça de Deus, quanto nós temos criticado, quanto nós temos banalizado a justiça de Deus. Você vê que Deus criou o sol se põe, o sol nasce e se põe. Deus criou a lua cumpre o papel, as estrelas, os peixes, as árvores, os pássaros. E nós temos aí frutos, nós temos ar, nós temos as estações corretas, porque Deus estabeleceu a sua justiça. E tudo se cumpre, tudo faz e nem questiona. Já viu algum passarinho questionando? Já viu alguma árvore questionando porque ela tem que dar para realizar a fotossíntese? Você já viu a planta reclamando porque disse que aquilo? Você não vê nenhuma das criações de Deus refutando o seu Criador. Mas nós vemos os homens reclamando. Muitas vezes eu me vejo reclamando. E você deve pensar sobre isso. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? O Salmo 94, verso 12, fala que feliz é o homem, Senhor, a quem tu repreendes e que ensinas a tua lei, para lhes dar descanso nos dias maus, até que abra a cova para os ímpios, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e servir-lhe-ão todos de coração reto. Veja bem, nesse Salmo 94, verso 12, Deus está mostrando para nós que por meio da disciplina e da diversidade, Deus vai nos ensinar para que nós possamos crescer, possamos justificar aquele que nos deu a vida. Basta você entender, a gente está sempre repetindo isso, né? Mas é bom a gente lembrar que você veio a esse mundo diante de milhões que foram fecundados, que era para fecundar um ovo, você foi o campeão. Então veja bem, só que você está vivendo hoje, você está aqui recebendo a palavra de Deus, você já é uma pessoa abençoada, amém? O autor acredita que esse texto voltando para o texto de Hebreus aqui lido, o que o autor, quando ele escreveu aqui, o que ele está querendo mostrar para nós hoje? Porque na época aqui quando ele escreveu para os judeus aqui, cristãos, os hebreus, ele estava mostrando para eles que eles estavam querendo voltar para uma lei e deixar o melhor que a lei, a perfeição que é Jesus. No entanto, aqui, o que ele está querendo, o que ele quer dizer para mim e para você hoje? E ele fala que é impossível. Versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram batizados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Você está pensando em entender por quê? Porque Deus criou todas as coisas com justiça. E Ele falou com você, é a justiça. Nós somos a justiça de Deus. Por quê? Porque façamos um homem
a nossa imagem e semelhança. Então o que nós somos? Nós somos a justiça de Deus neste mundo. Aqueles que aceitam Jesus é a justiça de Deus. Mesmo você sendo aí pecador, mesmo eu ainda sendo um pecador, nós somos a justiça de Deus. E você que já foi beneficiado por ter nascido nesse mundo, você foi privilegiado, você ainda, aqui conforme o texto está dizendo em Hebreus, você foi beneficiado, porque Deus derramou a bênção dele na sua vida. E no versículo 7, dá para você entender direitinho o que quer dizer. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, que o seu fim é ser queimada. Qual dos dois terrenos que você é? Eu tenho certeza que todo mundo aqui é a boa terra. Aquela terra que impede a água, que recebe a água com gratidão, né, e dá o seu fruto na estação apropriada. Salmo capítulo 1. E aqui está dizendo que produz o quê? Erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Então, por você ser justiça de Deus, é natural que você seja a bênção desse mundo. É natural que você seja, onde você esteja, onde você vá, você seja o bom perfume. Onde você for, é que você seja o sol da terra. Aonde você for, você seja a luz para aqueles que estão nas trevas. Então, por isso que Deus espera que sejamos o quê? Sejamos justiça. Isaías capítulo 61 fala que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Que Jesus ele veio para dar vista aos cegos. Jesus veio para abençoar e também deixar para nós os mandamentos. E nós somos justiça porque nós conhecemos o Evangelho da graça. Nós somos portadores do Evangelho da graça de Deus. Jesus nos deixou, Jesus nos preparou. Então o autor de Hebreus, qual é o recado para nós hoje nessa manhã? Que nós possamos desenvolver, que nós possamos crescer. E se você continuar do jeito que você está, você corre o risco de cair na fé. Esse é um recado para nós hoje, durante essa mensagem. O foco dessa mensagem é que, assim como o autor de Hebreus corria o risco de cair na fé, o autor está dizendo aqui: se vocês continuarem dessa forma, vocês vão cair. E vai ser difícil, impossível renová-los para arrependimento. Por quê? Porque Deus é justo e Deus te chamou para ser como eles, justo, embora pecadores. Porque quem vai te justificar a nós vai ser Jesus no final. Mas quando ele fez o céu e a terra, ele já fez as coisas para acontecer da forma que tem que acontecer. O rio corre para o mar. Tem outro jeito? A terra é redonda. Porção maior de água, por que ele entorna? Porque Deus já fez justiça, Deus já fez dessa forma. As coisas Deus já fez e vão acontecer. Assim também será a justiça dele. Para que você então entenda, para que você entenda melhor isso que eu estou falando aqui, então Deus deixou escrito Romanos. O livro de Romanos é um livro que você precisa estudar, você crescer mais, você entender a mensagem de Deus para a sua vida, sobre que você é a justiça de Deus. Então eu convido vocês a abrir o livro de Romanos, para que nós possamos andar um pouquinho no livro de Romanos e entender e sair daqui convictos que nós devemos
ser esses homens a qual Deus, antemão, antes da fundação da Terra, antes da fundação desse planeta, e já estabeleceu que os seus filhos seriam justiça através do Evangelho que foi trazido por Jesus. Hoje nós estamos na graça. Então o livro de Romanos vai mostrar isso para nós. Abra sua Bíblia, então, Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Por que ele chegou a essa conclusão? Por que Paulo falou isso? Pois não me envergonho do Evangelho. Alguém que tem vergonha do Evangelho? Alguém que tem vergonha de pregar a palavra de Deus? Alguém que tem vergonha de abrir o seu celular na Bíblia lá e mostrar para seu irmão, para o seu próximo? Porque não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque já tinha falado sobre isso, mas aqui nós vemos que, olha o que o Paulo está dizendo, né? Ele está dizendo que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Para quem foi dado o Evangelho? Para nós, a igreja. O Evangelho foi dado para o mundo? Não, para quem nele crê. E eis aqui as pessoas que creem no Evangelho. Portanto, revela no Evangelho de fé em fé. Então, nós precisamos, através da nossa fé, acreditar. Se nós confiamos que nós devemos então crescer, como? Na pregação da palavra, na pregação do Evangelho de Deus. Como que você vai exercer a justiça? Como que você vai ser justiça? Mesmo sendo pecador, mesmo se esforçando, né, para entrar, para dar no caminho, você procurar crescer através da pregação da palavra. E se nós continuarmos, aí nós vamos ver que o que acontece. Esse texto, esse capítulo 1 de Romanos, ele tem uma ligação no livro de um irmão, eu não escrevi aqui não, que ele só prega, ele até escreveu, como pregar ao mundo através de Romanos capítulo 1. E é muito interessante como que, uma outra oportunidade, eu vou trazer o nome deste livro. É muito interessante que esse irmão nosso americano, que ele propõe com Romanos capítulo 1. Porque aqui você vai ver, como que é interessante o Paulo discorrendo aqui, que este mundo, né, o que essas pessoas que não aceitam a justiça de Deus, e quando Jesus bate no coração, né, esse só toca e bate, né, e se você abrir, eu vou fazer justiça, eu vou fazer morada na sua casa. Mas se você não bater, se você não abrir, vai ser o quê? Você está rejeitando o quê? A justiça de Deus. Você está rejeitando o Evangelho. Você está rejeitando a graça. E aqui nós vemos que no versículo 18, Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E nós conhecemos aqui o que vai acontecer aqui. O que o Paulo vai dizer, né? Olha que ele, vou só citar algumas passagens, sem relembrar o que você já viu isso aqui. Porquanto, verso 19, o que se Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua glória, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, em vários gêneros, né? Tais homens são por isso indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível,
bem como o diabo, os quadrúpedes répteis. Nós já conhecemos isso aqui, mas nós vemos o que aconteceu. O homem rejeitou a justiça de Deus, mas você não. Você está aqui, você não rejeitou a justiça de Deus. Então, por causa dessa, você está nesse meio deste mundo, você se tornou então justiça de Deus. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Está vendo que é o contrário. Quando Deus bateu no seu coração e você deixou entrar, Deus fez justiça na sua vida. Você passou a entender que você precisa abençoar e não amaldiçoar. Você entendeu que você precisa falar da esperança que há neste mundo. E quando a pessoa rejeita, ele está cheio de injustiça, porque ele rejeitou Deus que é justo. E é maravilhoso ver que o Paulo está querendo mostrar justamente isso no livro de Romanos. Você pega o capítulo 2, olha o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Qual critério que Deus vai usar para julgar o mundo? Qual critério que Deus vai usar para julgar? E eu não falei que muita gente tem dificuldade em entender que Ele vai começar a justiça pela casa dele, por nós? Por que Ele vai começar por nós? Porque Ele está dizendo aqui, no dia que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, porque Deus nos deu a conhecer o Evangelho da graça, do Evangelho que dá esperança, do Evangelho que dá salvação. Então vai começar por nós. Por isso que ele fala, se vai começar por nós, quem está falando isso é o Pedro. Pedro que fala na sua epístola. Se um juízo de Deus vai começar pela sua casa, ainda aqueles aí então que não tem, que não aceitaram a justiça, que não aceitaram Jesus, né, como Salvador. Romanos 3, 21, lido na escola dominical, é o Espírito de Deus falando. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós somos a justiça, porque Jesus entrou no nosso coração. Nós aceitamos a Cristo, mesmo um dia sendo rebeldes, mas nós nos humilhamos e aceitamos Jesus, e aí então nós tornamos essa justiça, a qual no final vai fazer a diferença para todos nós. Nós sabemos que a justiça, ela mostra o caráter de Deus. Você pode ver que todas as pessoas, quando você chega, que se ela tem o Espírito, ela testifica com você. Ela fala assim, ele já testifica, ele fala assim, você tem a justiça. Ele não fala isso mesmo, você tem. Ele fala assim, você é evangélico, né? Não é só isso, né? Chavão, né? Mas você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa equilibrada. Quem tem o Espírito, testifica com o Espírito. Mas que adianta chegar aquela pessoa que se você não tem o Espírito, quando você começa a falar, o que ela fala para ela que faz diferença nenhuma? Você é mais uma ali, né? Mas a gente tem visto que o Evangelho da graça que Jesus trouxe para nós mostra o caráter de Deus.
Lembra daquela oração de Jesus? João capítulo 17? Você já leu ali, mas o que nós estamos falando de justiça agora é bom você ler, bom você entender. Mas Evangelho de João, capítulo 17. Agora você vai entender por que nessa oração da unificação, da unidade, por que Jesus orou no futuro por mim, por você e todos aqueles que ainda vierem até a volta dele. Por que ele falou isso? Então ele fala que é muito interessante nesse livro aqui, capítulo 17, no versículo 25. Por que ele falou isso aqui? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Dá para entender então agora? Que você aceitou Jesus. Então você tem esse entendimento mesmo que Jesus teve. Porque Jesus ele veio aqui, mas ele teve que submeter totalmente à vontade de Deus. Ele foi batizado, ele viu todas as coisas para pecar, ele não pecou, mas tinha que ser assim. Mas ele entende, porque ele é sumo sacerdote para sempre. Ele está na direita de Deus, ele sabe de tudo que eu e você, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Entende? Entende? Porque Deus já fez tudo isso lá no início, Deus já fez Jesus, Deus já criou, já sabia, Jesus já sabia que tinha que morrer, Deus já sabia que tinha dado o seu filho. Por causa de Deus é assim, ele já sabia. E Deus já colocou também que todo aquele que aceitar Jesus vai se tornar justo por causa disso aqui que ele está falando. Porque olha só, Pai justo, Jesus está orando aqui, Pai justo, o mundo não te conheceu, vírgula. Eu, porém, te conheci. Então, quem conhece Jesus, automaticamente, o que acontece? Se torna também como Jesus. E ele está falando o quê aqui? Eu te conheci. Então, nós conhecemos a Deus através de Jesus. E finalizando, então, essa mensagem aqui, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Quando ele está discorrendo aqui que no contexto da santificação, por isso que o autor de Hebreus está dizendo que corriam risco de cair, e se caíssem, seriam impossível renovados para o arrependimento. Dá para entender? Porque como você foi feito justiça, como se você cai, aí vai renovar você para a justiça de novo? Não existe isso, gente. Por isso que é impossível. Dá para entender agora por que é impossível? Porque quando fala essa palavra impossível, na nossa linguagem portuguesa, a gente fica tendo assim, puxa, será que então se eu cair e rejeitar tudo e o Espírito morrer dentro de mim, é possível Jesus morrer novamente? Não. Se o Espírito Santo morrer dentro da pessoa, não. Por quê? Por quê? Porque a justiça foi feita. A justiça não é igual, a justiça de Deus não é igual a nossa, não. Deus é bom, mas Ele também é justo. Aí por isso que aqui em Romanos, no capítulo 6, Paulo vai mostrar, vai nos ajudar a entender. No verso 18 aqui, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha aí. Você é servo da justiça. Nós somos servos, nós somos a justiça de Deus. Você já imaginou como é a responsabilidade sua? Você sendo justiça de Deus? De novo, Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falam como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Eu termino aqui. Acho que melhor finalização de uma mensagem não tem como, porque o que ele está querendo dizer aqui? Que Deus, nós devemos servir a Deus a justiça para a santificação, sem a qual, Hebreus fala, sem a santificação nós veremos a Deus.
Se você quiser ver Deus, você precisa procurar, como o autor de Hebreus está dando um recado aqui nessa manhã. Procurar desenvolver, procurar crescer, procurar desejar o leite materno, procurar desejar a palavra de Deus, procurar estar junto com a igreja, procurar estar crescendo, procurar estar orando, estar meditando dia e noite na palavra. Se você não faz isso, você vai à justiça. Que justiça que é essa? Por isso que o autor de Hebreus está preocupado aqui. Se vocês continuarem fracos desse jeito, desejando voltar para a lei, vocês vão cair da graça. Gálatas fala, aquele que quer justificar na graça, na lei da graça, eles caístes. Deus possa te abençoar, Deus possa te ajudar, para que você continue sendo essa justiça de Deus. E que você possa ser usado, que você possa desejar o que o autor está querendo dizer de Hebreus. Você procure desenvolver, procure crescer. Porque o dia que chegar a sua hora, que Cristo voltar, você seja exercendo essa justiça de Deus. Mesmo embora sendo pecador, porque Jesus vai te justificar no final. Amém? Deus nos abençoe.